Oremos. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Pai santo, Pai querido, nós queremos nesse momento, ó Deus, agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e estudarmos a tua palavra, aprendermos mais das tuas escrituras, Pai. Que o Senhor esteja com cada um aqui, também na outra classe, Pai, com aqueles que estão por chegar. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, com a tua graça, com o teu favor, e que o Senhor instrua os nossos corações, que o teu Santo Espírito aplique as tuas verdades, Pai, de acordo com a tua santa vontade. Nós te pedimos assim, te agradecendo em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos queridos, vamos então hoje estudar o capítulo 12, que fala sobre adoção. O capítulo 12 é o capítulo da Confissão Batista, Confissão de Fé Batista de 1689. E vamos então fazer a leitura do capítulo. É um capítulo pequeno e nós tentaremos iniciar e terminar esse capítulo hoje. Dá para ler? Alguém consegue ler? Daí, é possível fazer a leitura? Todos quando estão justificados em seu Filho, Jesus Cristo, por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Desta graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam da liberdade e privilégios de filhos de Deus. Recebem sobre si o nome de Deus, recebem o Espírito da adoção. Têm acesso ao trono da graça com confiança, são habilitados a clamar Abba Pai. São tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos, como um Pai. Porém, jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Muito obrigado, minha irmã. Nós vamos então começar falando sobre o que é adoção, tá? E a nossa fonte é o Catecismo Maior de Westminster, de 1648. Na pergunta 74 do Catecismo Maior de Westminster, diz assim: o que é adoção? E aqui então nós temos a resposta. Eu vou ler aqui, tá? Adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho, Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número de filhos de Deus. Trazem o seu nome, recebem o Espírito, estão sob seu cuidado, suas dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios do Filho de Deus e feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Amém, meus irmãos? É muito parecido a resposta e a definição de adoção. Então, nós vamos colocando aqui alguns pontos e depois a gente vai fazer uma interação bem bacana. Exatamente no momento em que um crente é unido a Cristo no exercício da fé, ou seja, no momento que a pessoa crê, que ela então é selada com o Espírito Santo, como Paulo escreve aos Efésios. Se algum irmão conseguir ler, desculpa, não sei se dá para ver aí, Efésios 1:13, consegue ler? Tá pequeno, né? Pode deixar que eu leio aqui. Lá em Efésios diz assim, ó: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui, meus irmãos, quando ocorre no momento que o crente crê, ou que ele então exerce o ato da fé, ele é selado com o Espírito Santo. Como muitos falam, ele
ele é batizado, né? Ele passa a ter o Espírito sobre ele, vivendo nele. E acontece então essa união nesse momento, no momento em que ele crê. E isso acontece uma ação, esse ato se consuma no crente simultaneamente. Vamos ver se eu me acerto com esses negócios aqui. Simultaneamente, duas coisas, tá? Duas coisas. A primeira, eu acho que eu passei aqui. Certo. A primeira, uma mudança total de relação com Deus e com a lei como um pacto de vida. Então, a primeira coisa que acontece é uma mudança relacional, uma mudança de como que a gente vive, como que é o nosso relacionamento, com quem que nós nos relacionamos, se com o mundo, se com as coisas normais, cotidianas. E quando acontece pela fé, o ato de crer, a gente começa a mudar esse relacionamento. A gente começa então a nos relacionar com Deus, com as coisas do Senhor. E a outra coisa que acontece é uma mudança na natureza interior, espiritual. É quase que uma consequência, mas somos selados, acontece a mudança de relacionamento, eu passo a não mais mirar, direcionar nas coisas mundanas, nas coisas deste mundo, nas coisas corriqueiras do dia a dia, poderia dizer circular, mas eu me relaciono com Deus e naturalmente há uma mudança na nossa parte interna, uma mudança interior, uma mudança da natureza espiritual. A mudança de relação, então, ela é representada pela justificação. Mudança de natureza pela regeneração. Eu vou falar e ler isso e logo depois a gente vai começar a interagir e explicar todas estas coisas, tá? Vou tentar fazer algo assim mais, como é que o pastor falou? Professoral, né? Porque semana passada parece que eu estava gritando muito aqui. Vamos lá. Então, mudança de relação é representada pela justificação, mudança de natureza pela regeneração. Olha aí, meus irmãos, eu vou fazer algo diferente aqui. Não, vamos lá. Acho que vai ser isso mesmo. Ok. Então, mudança de relação é representada pela justificação. Justificação que nós falamos semana passada, onde a gente é justificado por um ato soberano de Deus e ocorre aquela dupla imputação. Eu lembro que nós não conseguimos terminar, mas fazendo aqui um breve parênteses, a gente é justificado quando então o Senhor nos imputa, quando Ele nos atribui a justiça de Cristo em nossas vidas. E nós então somos justificados, somos zerados, nossos pecados são anulados. Entretanto, naquela cruz, como falamos semana passada, também os nossos pecados são atribuídos e imputados a Cristo. E por isso que Deus olha para Cristo e vê uma multidão de pecados e agrada ao Senhor moê-lo. E aquela dívida então foi paga. Ele lembra, a gente pode lembrar que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era possível, meus irmãos, porque precisava ser pago. Então fomos justificados. Então a justificação, a justificação e a regeneração, eles são atos de Deus originando uma nova criatura, uma nova criação, tá? E aí com isso uma nova vida espiritual. A gente é justificado, como na martelada no tribunal, e ali começa a regeneração. Aquela regeneração, diferente da justificação, ela não acontece num ato único. A justificação num ato único.
Mas a regeneração é algo que vai até o final da nossa vida aqui nesse plano. Ela vai dia após dia, Deus vai trabalhando a nossa regeneração. A santificação, desculpa, obrigado. É para ver se vocês estavam atentos aí. Isso é muito importante interagir, certo? Então, vimos aqui, ok, o primeiro ato instantâneo, acontece a fé, a pessoa muda, passa a ficar então confiante, porque ela crê em Cristo, e há aqui como se fosse Cristo toma a nossa vida. Nós recebemos a Cristo por conta dessa ação, certo? E aí vem o exercício da nossa fé. A gente herda a fé como um dom de Deus e entra o exercício da nossa fé. Deixa eu só colocar aqui. Ok. Então, no exercício da fé pela alma regenerada, justificação é o ato de Deus instantâneo, como falamos, sobre a base daquela justiça, né, que o pecador então apreendeu, que ele recebeu, que ele captou, e aí nós temos uma declaração de liberdade. O ato é feito e declara a pessoa que era condenada livre, tá? Somos livres de toda a condenação, como fala lá em Romanos. Assegurados isso por um ato de Cristo que cumpriu aquela morte de cruz a nosso favor. Santificação é o desenvolvimento. Então, eu falei da regeneração, mas aí é que vem, Nelson. A santificação é o desenvolvimento, conforme o Nelson nos relembrou ali, que acontece dia após dia. É algo progressivo e acontece para a nossa maturidade, vai nos aperfeiçoando. E isso acontece na nova vida que foi implantada, tá? Essa regeneração, ou na regeneração. Bastante técnico, né? Mas é muito interessante. Isso é muito interessante. Falar sobre adoção é algo maravilhoso, porque imagina a gente saber que estávamos culpados e abandonados nesse mundo e de repente, pela graça de Deus, nós viver aquela bênção de sermos adotados, né? De termos aí um lar, de termos um pai maravilhoso que nos abençoa e nos protege. Então, a adoção representa a nova criatura em suas novas relações. Suas novas relações introduzidas num coração, então, apropriado. Deus justifica a regeneração, aquela transformação, e o nosso coração parece que ele está aberto. Ele está propício para receber a doutrina, para receber o ensinamento, para receber uma nova vida, para ele viver essa novidade de vida. E isso precisa destes atos que nós já falamos antes, que inicia lá na justificação. Essa vida, ela também é desenvolvida num ambiente apropriado, como diz ali. Normalmente, essa nova vida, ela não pode ser desenvolvida num ambiente completamente diferente de um ambiente adequado, de um ambiente limpo, de um ambiente reto. Nós não podemos estar vivendo a regeneração, viver o resultado da justificação, a regeneração, e nos santificarmos dia a dia. O nosso coração não vai estar apropriado para viver isso se nós estivermos vivendo num local onde impera os vícios, onde a prática principal são as coisas ilícitas, o roubo, as pornografias, ou as maledicências, ou enfim, tudo aquilo que esse mundo oferece e que é contrário aos princípios de justiça, aos princípios daquilo que Deus nos coloca na sua lei como uma vida adequada. Então precisa de um ambiente apropriado, cercado daquelas relações, das pessoas que nutrem, que nos edificam, que são capazes de nos dar aquela palavra, aquele fortalecimento
com base na palavra do Senhor. Pode, por favor. Nós estamos metidos nesse ambiente hostil, um ambiente só de coisas más. Temos é que nos abster dessas coisas e pedir a ajuda de Deus para não entrarmos nisso. Nós estamos metidos. Perfeito, minha irmã. Aí há uma situação que é a seguinte: é inevitável, né, e concordo com o que a senhora falou, a gente está nesse ambiente hostil, nós vivemos num mundo em que é totalmente contrário às coisas de Deus. Muito bem colocado. O que acontece é que com o nosso coração apropriado, depois da justificação, nós temos que estarmos sempre conscientes de que a gente precisa se manter forte, buscando a palavra de Deus, buscando aproximação, buscando também uma comunhão com os irmãos para a nossa edificação, porque é como se nós estivesse gastando energia quando está no mundo, mas a gente precisa, para gastar energia, ter essa energia. E qual é a nossa energia? É a Bíblia, é a palavra de Deus, são os irmãos, é o culto, é as coisas vindas do alto. Então, por isso é muito importante essa comunhão. Se não tivermos a comunhão, com a Bíblia, com Deus, com os irmãos, com Cristo, a gente só vai gastar energia, uma hora acaba. E daqui a pouco, e é natural, a gente acaba indo para o lado errado, né? Então, regeneração e a santificação só efetuam um estado inerente, moral e espiritual da alma. A adoção, meus irmãos, que é o objetivo, que é o foco aqui nessa manhã, ela inclui ambas. Como apresentada na Escritura, ela segue num cenário complexo. A criatura recém-regenerada nas relações em que ela é introduzida pela justificação. Vamos ver aqui. Essa divina filiação, na qual o crente é introduzido pela adoção, inclui os seguintes elementos, vantagens primordiais. Vamos ver quais são, tá? Primeiro, deriva a natureza espiritual de Deus, para que sejais participantes da natureza divina. Alguém pegou aí a papeleta de 2 Pedro 1,4? Agora a gente vai começar a ler os papeizinhos, tá bom, meus irmãos? Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Maravilha. Então, olha que o que a adoção, o que essa divina filiação nos possibilita. A gente participar da natureza divina, buscar as coisas de Deus, escapar da concupiscência, dos desejos carnais, dos desejos materiais e se ater ao Senhor. 1 João 5,18. Alguém pegou o papel? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Amém. Olha o que a bênção da adoção nos permite. Outra coisa que a divina filiação ou a adoção, ela nos permite. Nasce a imagem de Deus, portanto, a sua semelhança, e revestindo-se do novo homem, que é renovado no conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3,10, alguém pode ler? Do novo, se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Exatamente. Obrigado, irmão. Um novo homem. Romanos 8:29. Os que antes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja os primogênitos de muitos irmãos. Glória a Deus. Imagina só, a gente ser adotado e ainda ficar igual ao Pai. É uma maravilha, porque a perfeição divina, a perfeição do Criador, nós ficarmos semelhantes,
termos aquela possibilidade de andar na retidão, de se desviar do mal, de colaborar uns com os outros, de espelhar o caráter de Cristo. A adoção, ela nos fortalece nesse tanto, é maravilhoso, né? Vamos lá, então. Agora, 2 pontos. Aqui. Outra vantagem primordial da divina filiação, levar o seu nome. Levar o nome de Deus. 1 João 3,1, alguém pegou? Pedro, com a grande demora, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém, obrigado. O mundo não nos conhece porque não conhece a Ele. E somos chamados filhos de Deus. Apocalipse 2,17. Quem ouvir os ouça, eu vencer, direi, eu comer maná, escondido dar-lhe-ei uma pedra branca. Na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele. Glória a Deus, um novo nome. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Outra vantagem da divina filiação, torna-se objeto do seu amor especial. Nós somos alvo daquele amor paternal, né? Para que o mundo conheça que tu me enviastes e eles me têm amado como tu me amaste. Quem pegou o papelzinho onde diz João 17:23? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Obrigado, glória a Deus. Romanos 5, do 5 ao 8. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. Olha que maravilhoso, tantas bênçãos dessa adoção. E essa última frase, pode ler só a última frase, por favor? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus Olha- prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, minha irmã. Que verdade maravilhosa, né? Nós ainda éramos totalmente culpados, completamente escurecidos pelos nossos pecados, e mesmo assim, sem merecer, Deus nos ama, Deus morre por nós, sendo ainda pecadores. Imagina alguém fazendo mal para um ente querido nosso, algo que nós criamos, e vai lá e acaba, arrasa. E mesmo assim a gente vai lá e ama. Ainda a pessoa nem estava regenerada, porque foi antes da fundação do mundo. E ele vem, pau, bate o martelo e justifica, e regenera, e parte para a santificação. Mas a adoção engloba tudo isso, como nós vimos, né? Ambas as coisas. Que maravilhoso. Mais outra bênção, outra vantagem dessa adoção que estamos estudando esta manhã, meus irmãos. 2.5, torna-se habitação do Espírito de seu Filho. Alguém pode ler Gálatas 4:6? Está no papelzinho, penso eu. Tem? Alguém tem? Esses papelzinhos eu dei no iniciozinho, um pouquinho antes de começar a escola. Forme em nós um espírito filial. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amém. Obrigado, meu irmão. Pelo Espírito, a gente aguarda pela esperança que provém da fé. 1 Pedro 1:14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Filhos da obediência, né? Nos faz filhos de Deus obedientes. Obrigado, meu irmão. Livres do senso de culpa, sem aquele peso.
sem aquele peso da escravidão, aquele peso como nós vimos naquele cenário de um fórum, um peso legal, porque ali fala um peso legal, não é que é legal estar com peso nas nossas costas, mas no sentido de legalidade. Não, peso legal, meu irmão, não é isso, né? Mas é um peso oficial sobre nós, porque nós éramos culpados. E isso estamos livres. É maravilha, é maravilhoso quando não se tem mais um fardo em cima da gente, quando há um alívio, né? Certo, meus irmãos? E a gente então fica livre da escravidão e do medo da morte, como falamos. Alguém pode ler Gálatas 5:1? Para a verdade foi que Cristo não libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Louvado seja Deus. Obrigado, minha irmã. E elevados com a santa ousadia e com dignidade. Alguém lê 1 Pedro 2:29? 2:9, perdão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, raça eleita, sacerdócio real, somos um povo da realeza, filhos do rei. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso sabe, parece que às vezes a gente não se dá conta de cada ponto, quão importante são todas essas coisas. É maravilhoso, maravilhoso. Outra vantagem de sermos adotados pelo Pai. Representa proteção, consolação e suprimentos abundantes. Alguém pegou Salmo 125:2? Pode ler, por favor? Amém, obrigado, minha irmã. O Senhor, Ele fica ao redor do povo, cuidando, às vezes nem percebemos. E esse salmo fala muito claro isso. Ele não só protege, mas Ele consola. Ele nos alimenta espiritualmente, dando todos os suprimentos e às vezes muito mais até do que nós precisamos. João 14:18. Olha só, ele não vai mais abandonar. Ele voltará. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Outra vantagem, outra grande bênção dessa filiação divina, representa a disciplina paternal para o nosso bem. Inclusive, meus irmãos, nos momentos de dificuldades, de aflições espirituais e temporais. O Salmo 51, versos 11 e 12, por favor. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo. Fui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o Espírito. Pode ler mais uma vez, por favor? Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo Espírito. Fui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o Espírito. Amém. Então, assim, esse salmo, ele clama, ele pede para que não o tire, não da salvação, porque essa Deus mesmo prometeu e ele não faz. Porque quando ele justifica, ele chancela a nossa salvação. Mas a alegria da salvação, muitas vezes, mesmo salvos, estando salvos, perdemos, não ficamos mais alegres. E ele clama ao Senhor para restituir, não afastar dessa alegria e nos manter firmes com Ele, nos manter fortalecidos com Ele. É um salmo que é um dos salmos penitenciais, como falamos, onde o salmista ele clama pelo perdão de Deus e ele então quer se achegar mais, depois de ter feito aquilo que fez lá com Batseba, aquela história grande, mas ele quer se achegar, ele quer continuar sendo alegre, ele vem compungido, contrito, e Deus
justamente o disciplina, Deus o corrige como um pai que o adotou, Deus apara as arestas e ele sente isso, ele treme. Parece que aquele pai, quando corrige, quem olha externamente é só algo pesado e mal, mas não, ele corrige porque ama, ele corrige porque ele sabe que se o filho continuar nesse caminho, vai se perder. Então o pai corrige e assim Deus faz conosco. Outra grande vantagem, meus irmãos, outra grande bênção de sermos adotados, do que essa verdade sobre a adoção nos coloca. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem, tá? Estou tentando fazer algo que a gente possa ler, explicar. Podem fazer perguntas, depois o pastor responde, tá bem? Para mim, não. Acho que eu passei aqui. Eu acho que eu passei o 2.8. Estão vendo lá? Não. Tá junto, ok. Obrigado, Nelson. Garante a herança das riquezas da glória de nosso Pai, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Glória a Deus. 1 Pedro 1:4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Maravilha. Glória a Deus. Uma herança maravilhosa, incorruptível e reservada, já estabelecida, garantida para os seus filhos. Que bênção maravilhosa, né? Quanta coisa maravilhosa que o fato de nós sermos adotados, de nós sermos filhos, nós herdamos e nem muitas vezes nem nos damos conta. É tão rápido o dia a dia, a pressão, né? O peso legal, né? Como nós falamos, aquela legalidade de problemas e que a gente já não pode, não carrega mais, mas parece que a gente não se dá conta. E olha, quanta maravilha, né? Quanta maravilha. Vamos ver aqui, eu acho que já ainda está junto. Não. Inclusive, a exaltação de nossos corpos em comunhão com o Senhor. Romanos 8:23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Obrigado. Filipenses 3:21. Transformará o nosso corpo de nutrição para ser igual ao corpo de sua glória. Convém ficar sem o poder que ele tem e pretende dominar assim todas as coisas. Obrigado, minha irmã. Glória a Deus. A maravilha de sermos co-herdeiros, de sermos filhos dessa realeza, filhos do rei, e não só viver as coisas aqui, mas poder saber que somos herdeiros da eternidade, onde lá nós, como vimos agora e lemos, teremos um corpo incorruptível, um corpo que vai ser igual ao de Cristo ressurreto. Consegue imaginar isso? Consegue avançar no pensamento, avançar no raciocínio, colocar esse raciocínio para dentro do coração? Não viveremos mais dores, não viveremos mais de sabores, seremos como Cristo, igual ao de Cristo. Isso é maravilhoso. É uma comunhão com o seu Espírito. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Então aqui nós encerramos 2 minutos, 1 minuto antes. E eu gostaria de saber se algum irmão tem alguma pergunta, ainda temos alguns minutos. Se não tem pergunta, colocação a fazer, acrescentar alguma coisa.
e se surgir a gente pode estar conversando depois. Mas é muito importante, eu quero colocar aqui uma espécie de aplicação, a nós nos darmos conta de que a nossa vida hoje, como os filhos de Deus, como herdeiros do trono, como filhos do Senhor, ela não é uma vida como dantes, quando não éramos regenerados, quando não havíamos sido ainda trabalhado o nosso interior, o nosso coração por Deus. Hoje nós ainda temos falhas, ainda somos pecadores, mas nós somos pecadores regenerados. E o nosso dia a dia deve e precisa refletir aquilo que nós temos como herança. A gente tem a herança espiritual do Senhor, onde Ele trabalha em nós o nosso caráter, Ele tira o peso de culpa do pecado que cometíamos antes do nosso novo nascimento. Nós temos a alegria da salvação eminente, aflorada em nós. Nós vivemos e devemos demonstrar, por mais pesado que possa ser os nossos problemas, por mais duro que possa ser as nossas dificuldades, nós temos que explodir de alegria por sermos salvos, viver a alegria da salvação. Bom dia, meu irmão, bom dia, porque eu sou salvo, sabe? Não importa como que está no meu cabelo, minha conta no banco, ou a minha cintura, não importa, eu sou salvo, e Deus é com a gente, Deus é por nós, e a adoção, ela nos deixa claro muitas coisas que vimos hoje, muitas coisas, e a gente, eu confesso que passa desapercebido. Se o dia tem 24 horas, às vezes 25 horas do dia desapercebido. Isso não pode ser, a gente precisa ter isso muito claro, viver isso, que isso esteja agarrado, esteja entranhado no nosso interior e que isso seja transmitido para aqueles que convivem com a gente. Quando nós falamos lá que a gente precisa estar num ambiente apropriado, Dona Fernanda falou muito bem, nós vivemos no mundo, é verdade, mas nós vivemos no mundo com um propósito. Deus define soberanamente todas as coisas, sim, mas Ele usa meios para concluir aquilo que já está previamente definido. E certamente os seus filhos, a sua herança real, o seu sacerdócio, que somos nós, somos meios pelos quais os que estão na rua irão ouvir a palavra de Deus. E quando ouvir a palavra de Deus, vem a conversão. Quando ouvir a pregação, o evangelho, vem a transformação. O martelo é batido, porque quando ele ouve a fé, e ali acontece o milagre de um novo nascimento. Então nós somos os meios pelos quais Deus usa a sua soberania. A gente precisa ter isso gravado, meus irmãos. E o fato de sermos adotados, somos adotados, essa palavra adoção, ela significa que nós somos legalmente de Deus. E a palavra dele diz que aqueles que são de Deus, aqueles que o Pai dá ao Filho, ninguém as arrebata da sua mão. Não somos nós que seguramos na mão dele, como eu seguro aqui nesse microfone. É ele que segura na nossa mão. Ele é forte o suficiente para nunca soltar, meus irmãos. Por nós mesmos a gente solta, esmurece, cai da fé, é derrubado, acontece um problema, uma luta, e a gente solta. Eu solto, você solta, mas ele não solta. E a gente precisa entender o que é adoção. É que ele segura, ele é o nosso pai. E nada pode abalar a gente por isso. Então, que isso tenha servido para nós todos como um esclarecimento sobre o capítulo 12, o que é adoção, e que a gente possa ter sido edificados e ter, então, com isso, glorificado o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos fazer uma pequena pausa, agora de 10, 12 minutinhos, e às 11 horas, então, teremos o nosso culto. Amém? Deus abençoe.